Esse hino que a gente cantou agora tem um pouco relação com o que nós vamos estudar. É um hino que fala sobre que maravilha desse amor, né? O sacrifício de Cristo na cruz por nós. Hoje em dia as pessoas vão às igrejas procurando enxergar o amor em curas, buscando o amor de Deus em diversas coisas e não olham para o principal, que é o sacrifício de Cristo. Hoje nós vamos estudar, na verdade nós vamos fazer uma breve meditação em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos ler aqui. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Está fazendo mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, por ter nos conduzido mais uma vez até a Tua casa para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja abençoando aos irmãos, Pai, e a mim que estou conduzindo a pregação. Que o Senhor possa estar me usando, Senhor, e que a Sua mensagem pura e verdadeira seja pregada, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu separei alguns pontos que a gente vai acabar vendo durante esses versículos. O tema da nossa pregação, não, o tema da minha pregação é justificação e os seus efeitos. O que nós vamos ver é a justificação, o efeito 1, termos paz com Deus, o efeito 2, termos acesso a Deus e o efeito 3, nos gloriarmos. Dentro do terceiro efeito, que é o nos gloriarmos, a gente vai ver sobre nos gloriarmos nas coisas futuras, nos gloriarmos nas tribulações e nos gloriarmos em Deus por meio de Cristo, tá? Então, para a gente começar, a gente vai ver o que é justificação. Né? Ele começa falando, tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós formos olhar um pouquinho para trás aqui de Romanos, capítulo 5, no capítulo 3, vem falando sobre o pecado e sobre a justiça, sobre a justificação. Então, a resposta para a nossa pergunta sobre o que é a justificação a gente encontra no próprio livro de Romanos, alguns capítulos atrás. Se nós lermos o começo do capítulo 4, o versículo 1 e 2, nós vemos que diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado
como justiça. Vamos ler também no capítulo 4, o versículo... capítulo 3, o versículo 10, 11 e 12. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira coisa que a gente consegue observar nesses versículos e com muita clareza é que a justificação não veio pelas obras dos homens, né? Nós não nos justificamos a nós mesmos. O homem, como diz no versículo, por conta do pecado, foi destituído da glória de Deus. Ele é incapaz de buscar a Deus. E as pessoas no mundo afora acreditam que, pelo esforço delas, elas podem alcançar, né, a salvação ou a justiça diante de Deus. Duas senhoras conversando no ônibus, né, enquanto eu estava voltando do serviço. Uma virou para outra e falou, comentando sobre o Rio Grande do Sul, disse que o apocalipse estava para acontecer, né? Que as destruições do mundo, e comentou sobre um conhecido dela que ajudou com as pessoas do Rio Grande do Sul. E a frase que essa mulher usou é que esse rapaz, por ter ajudado tanto, ele era um homem bom, ele com certeza dentro, se morresse no apocalipse, ele iria para o céu. Olha para você ver, né? E a gente sabe que não é assim, né? O homem, por mais que ele se esforce em tentar fazer boas obras, são como trapos de imundície da palavra de Deus, né? Às vezes os homens até se esforçam em fazer boas obras, não pensando no próximo, no amor ao próximo, mas pensando em alguma glória para si mesmo. Então nós vemos que nós as nossas obras não são capazes de nos justificar, nós somos pecadores. Nós somos justificados através do sacrifício de Cristo, e a justiça de Cristo é imputada a nós. E nós passamos de inimigos de Deus a termos paz com Deus. O versículo 3, né, diz: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo que nós somos justificados. Por conta do pecado, nós somos colocados como inimigos de Deus. Não conseguimos buscar a Deus por nós mesmos, mas através de Jesus Cristo, Deus nos enxerga como justos pela morte de Jesus Cristo. E nós passamos dessa condição de inimigos de Deus para termos paz com Deus. Muitas pessoas, quando elas passam por aflições, às vezes nós, quando passamos por aflições, elas acusam, né, ou colocam como Deus tivesse abandonado elas, ou Deus está derramando a sua ira sobre a vida delas, ou Deus está agindo como inimigo na vida delas. Mas nós que somos crentes em Cristo não passamos por isso. Quando nós passamos por alguma aflição, ou quando pedimos algo a Deus e a resposta de Deus é não para nós sabemos que não é porque nós somos inimigos de Deus, mas Deus, quando Ele diz não, Ele está pensando no nosso melhor, né? Deus cuida dos seus, e é um grande privilégio aqueles que creem em Cristo saber que
Deus cuida de nós e que Ele faz o melhor para nós. Em Romanos, no versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados, né? No capítulo para trás ele fala sobre a justificação. No capítulo 5, no versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós vemos que uma das consequências, né, ou dos efeitos da justificação é termos paz com Deus, saímos da condição de inimigos para termos paz com Ele, e através de Jesus Cristo nós temos essa paz, e através de Jesus Cristo, nosso mediador, nosso único mediador, nós também temos comunhão com Deus. Nós temos o livre acesso a Ele através de Jesus Cristo, sem precisar de outro mediador. E não há outro mediador. Não existe Maria ou seja lá quem for que seja mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que cumpriu a justiça de Deus e o único que pode ser nosso mediador. Nós temos acesso a Ele, ao Pai, quando nós curvamos a nossa cabeça e oramos a Deus, estamos na presença de Deus, falando com Ele, através de Jesus Cristo, e estar suplicando a Ele, na presença dEle. Ele é o nosso único mediador, e através de Cristo também nós deixamos de ser inimigos, temos paz com Deus e também somos filhos de Deus. Então saímos da condição de inimigos para filhos de Deus. Isso tem também as suas consequências, né? Somos filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Então, nas coisas futuras que vão vir, reinaremos com Cristo, e é o que ele fala no versículo, para estarmos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. Pensarmos nas coisas futuras, estarmos nos gloriando, nos alegrando, pensando nas coisas futuras. Lembrando que Cristo nos tornou filhos de Deus e herdaremos com Cristo a eternidade e reinaremos com Ele. Esse é o nosso primeiro gloriar-se, tá? Então, nós saímos da condição de inimigos para termos paz com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nós temos comunhão com o Senhor através de Jesus Cristo, nosso único mediador. E nós devemos nos gloriar, nos alegrar nisso, pensando nas coisas futuras, que vão ver os galardões e a vida eterna e o reino com Cristo. O nosso segundo gloriar-se, é no versículo 3. Versículo 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo, um homem que passava por bastantes situações difíceis, né, por conta do Evangelho, ele escreve a carta a esses irmãos e ele atenta aqui, né, a esses irmãos que quando eles passarem por algum tipo de tribulação por conta do Evangelho, alguma tribulação posta por Deus na vida deles, que eles devessem se gloriar, né, se alegrar. Que essas tribulações produziriam a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Um exemplo que eu coloquei que talvez simplifique, né, nos ajude a entender, agora que eu estou indo para a academia, né, eu vou usar a academia como exemplo. Quando a gente começa a fazer exercício na academia, é necessário que a gente persevere no exercício, né? A gente continue fazendo, dia a cada dia. E conforme a gente vai perseverando em fazer o exercício, a gente adquire experiência em como fazer o exercício, né? Então, você está fazendo academia há 4 meses, você já sabe como fazer os exercícios, você já pratica há 4 meses. Você pode olhar alguém que acabou de entrar e você vai ver, né? Nossa, essa pessoa está fazendo errado. E você tem a experiência para poder ajudar essa pessoa.
Então você tem a prática, com a prática você adquire a experiência. E com a experiência nos exercícios você adquire a força, né? Conforme você pratica e sabendo que você está praticando da maneira correta, você ganha força. Quando nós trazemos para as tribulações, nós devemos fazer como Paulo diz, nos gloriarmos, termos grande alegria quando passarmos por essas coisas, por essas tribulações. Quando nós olharmos, né, para trás, depois de termos passado por elas e termos tido paciência, adquirido experiência e uma esperança, uma viva esperança, nós vamos enxergar a mão de Deus, né, por cima de tudo isso, Deus cuidando de nós. Lembrando que a esperança, né, nesse capítulo e na Bíblia, quando ela é citada, ela não é uma esperança, uma palavra como nós temos nos nossos dias de hoje, né? Você pode perguntar para uma mulher que está noiva, por exemplo, se uma mulher que está namorando, por exemplo, se o marido dela, se o namorado dela vai pedir ela em casamento, ela pode dizer que ela tem a esperança que sim, mas é uma esperança que, pela resposta dela, pode ser que não aconteça. A esperança na Bíblia ela é diferente, é algo como certo. Então, quando ele diz, por exemplo, para nós nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, é para nós termos certeza que vai acontecer. Até porque é o próprio Deus que diz e Deus não volta atrás na sua palavra. O versículo 6 a 10, irmãos, ele descreve o que é o evangelho para nós. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esses versículos eu vejo como, né, falando sobre o Evangelho. Deus mostrando o seu amor para nós, entregando a Cristo. E nota no versículo 7 e no versículo 8, como ele diz, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Eu com a minha esposa, para o bem da minha esposa, eu com certeza morreria por ela. Pelo menos é o que ela espera de mim, eu acho, né? E é o que eu espero de mim. Mas por um inimigo, né? Por um assassino, por um salteador, né? Pode ser que alguém não ouse morrer. As pessoas falam sobre morrer por pessoas importantes, né? É um mártir, alguém importante, entregar sua vida por um amor, né? Como casamento, mas aqui Deus mostra o seu amor quando ele entrega a Cristo, quando nós sendo ainda pecadores, estando ainda na condição de inimigos de Deus. E essa é a maior prova de amor, irmãos, que nós temos. Muitas pessoas buscam o amor de Deus em muitas coisas, como eu disse no começo, em livramentos nas suas vidas, em muitos outros tipos de coisa, cura. Mas Deus deu a maior prova de amor, que é o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E as pessoas, elas não enxergam isso. E é interessante que nós vemos que algumas pessoas, elas olham esse trecho e elas ficam desacreditadas, né? Você vê muita gente afora falando, não, é impossível que você seja assim, nós devemos fazer alguma coisa para que eu seja salvo, eu devo buscar alguma coisa, buscar fazer algo. Pessoas que se isolam em montes, né? Buscando, de algum modo, se tornar dignas ou justas, mas dizendo que não é possível que seja assim, mas é exatamente assim que é o Evangelho.
as boas novas é o sacrifício de Cristo por nós. É somente através dele que nós saímos dessa condição de inimigos para termos paz com Deus. Versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então a gente viu o efeito de termos paz com Deus, nós vimos o efeito de termos comunhão, né, de nos tornarmos filhos de Deus. Nós vimos nos gloriarmos, né, nas tribulações, nos gloriarmos nas coisas futuras. E o versículo 11, ele diz para nós, o nosso último, não nos gloriar. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, uma pergunta que é bem importante, né? Depois de ler esse versículo, que eu anotei que eu queria fazer. Você já foi reconciliado com Deus? Se sim, um spoiler do capítulo 6, né? Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Morra para o pecado, né? É o que ele fala no capítulo 6. Ande em novidade de vida, como diz no versículo 4, no final do versículo 4. Se você não foi reconciliado com Deus, a única forma de você ter essa reconciliação é através de Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e busque a Cristo. Somente através dele é que você vai alcançar a paz com Deus. Amém? Esse é o breve estudo que eu trouxe para os irmãos. Espero que tenha sido edificante. Não era nele que eu ia pregar. Eu ia pregar em Jó. Mas eu fiz o devocional e acabei fazendo um estudo em Romanos. Essa palavra por Romário.